Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, antes de entrar no assunto do vídeo aqui, quero mostrar uma coisa para vocês. Gostando? Vendo essa canequinha aqui? Olha só aqui, vou dar um close aqui, ó. Legal? Canequinha? Gostaram, né? Pois é, eu estou agora entrando no ramo de vender produtos do meu canal, tá? Então tá aqui a canequinha do Perguntar Não Ofende, tá? Esse aqui é um modelo. Em breve teremos camisetas, teremos também DVDs, né? Eu vou deixar aqui logo o site, né? Para vocês poderem adquirir os novos produtos do Perguntar Não Ofende. Tá precisando ganhar uma graninha aí, né, pessoal? Né, gente? Não é brincadeira, viu? Eu não tô vendendo caneca nenhuma, não. Essa canequinha aqui é um presente de um amigo que ofereceu pra mim, tá? Ele fez pra mim, mandou pra mim, né? Bonitinha a caneca que ele fez, né? Eu ganhei de presente, não tô vendendo nada não, nem vou vender nada do canal, tá, gente? É brincadeira, tá? Vou tomar um cafezinho, tá? Quero agradecer esse meu amigo que mandou a canequinha pra mim. Não vou falar o nome dele aqui, porque ele tem muitos amigos aí vai todo mundo querer também encher o saco dele para ganhar uma caneca igual, né? É igual não, né? Uma canequinha parecida com essa aqui. Então não vou dizer o nome dele, mas eu quero agradecer de coração, viu, pelo presente. Fiquei muito contente, fiquei muito comovido, né? Ele disse que admira o trabalho da gente aqui no YouTube. Eu estou muito contente pelo presente. Querido, muito obrigado. Fiquei muito contente com essa lembrancinha, viu? É uma coisa simples assim, mas me deixou muito emocionado. Obrigado mesmo, você sabe que você mora no meu coração. Bom, vamos entrar aqui no vídeo, né? Continuando a quarta parte das contradições da Bíblia, tá? E vamos entrar aqui no seguinte. Bom, eu tinha parado na terceira parte, que era se Deus aprovava a escravidão ou não. Então vamos abaixo. Bom, vamos lá. Quantos idiomas existiam antes da Torre de Babel ser construída? Quantos idiomas existiam? Havia apenas um idioma ou havia-se muitos idiomas na época? Bom, a Bíblia é contraditória. Tem passagem que diz que havia um idioma só, e tem passagens que diz que havia mais de um idioma. Então vamos ver as passagens que dizem que havia apenas um idioma. Essa passagem está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 1 e Gênesis capítulo 11, versículo 6, né, que diz que havia apenas um idioma. Bom, as passagens que diz que havia muitos idiomas está lá em Gênesis 10, tá? Versículo 5, Gênesis 10, versículo 20 e Gênesis 10, versículo 31. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo controlar esse negócio aqui. Vamos ver aqui, vai. Havia apenas um idioma. Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Agora vamos ver aqui a passagem que diz que havia muitos idiomas. Vamos ver Gênesis capítulo 10, versículo 5. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as famílias, segundo a língua de suas famílias e entre as suas nações, tá? Então quer dizer que havia mais de uma língua. Bom, continuando as contradições. Quem foi o pai de Salá? Quem foi o pai dela, né? O seu pai foi Arfaxade ou seu pai foi Cainã? Tem passagens que diz que foi Arfaxade. E tem uma passagem que diz que foi Cainã. Vamos dar uma olhadinha? Aqui. O pai de Salá foi Arfaxade. Gênesis capítulo 10,
versículo 24, e Gênesis capítulo 11, versículo 12. Vamos dar uma olhadinha. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. Então aqui diz que foi Arfaxade o pai de Salá. Mas em Lucas capítulo 3, versículo 35 ao 36, diz que o pai de Salá foi Cainã. Vamos ver? Já vi aqui. Espera aí, deixa eu dar aqui porque não entrou. 3:35, agora vai. Espera aí. Achei. Filho de Sereg, filho de Ragaú, filho de Falac, filho de Éber, filho de Salá, filho de Cainã, que é filho de Arfaxade, filho de Sei, filho de Noé, filho de Lameque. Aí agora, filho de Cainã, como é que fica? A contradição aí, não é verdade? Como é que pode? Era filho de Salá era filho de Arfaxade ou era filho de Cainã? Como é que vai saber agora? Qual que é a verdade aí? São pequenas coisas, gente, que parece que não é tão relevante, mas é, porque se é um livro que dizem que é inspirado por Deus, então não pode haver o que? Contradições, tá? Quantos anos Abraão tinha quando partiu de Harã? Tem passagem que diz que ele tinha 75 anos, e tem passagens que diz que ele tinha menos de 135 anos. E agora? Tudo bom, bem? Obrigado pelo café. Quer mais? Não, eu tô tomando mesmo. Então, vamos ver aqui. Ele tinha 75 anos quando partiu de Harã. Gênesis capítulo 12, versículo 4 diz isso. Vamos ver, dar uma olhadinha. Depois, gente, vocês leiam o capítulo todo. Eu perdi onde é que eu estava. Eu sou tão besta, cara. 12, versículo 4. Vai lá, seu animal. Tá ali. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Vamos ver agora aqui. A passagem que diz que ele tinha menos de 135 anos. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Gênesis capítulo 11, versículo 32. E Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2 ao 4. Vamos ver aqui, 11, 26. E viveu Tera 70 anos, e gerou a Abraão, e a Naor, e a Harã. Então, para ele... Então, Abraão aí tinha bem mais de 75 anos, né, gente? Bom, vamos ver aqui. Peraí, aqui também tem uma continuação. Sou muito burro. Também em Atos, capítulo 7, versículo 4, diz que Abraão só deixou Harã depois que seu pai morreu, em Gênesis 11, capítulo 11, versículo 26. Diz que o pai de Abraão tinha quantos anos ali? Deixa eu correr aqui. O pai de Abraão tinha 70 anos, tá? Quando ele nasceu. E o pai de Abraão viveu 205 anos. Gênesis capítulo 11, versículo 32. Desse modo, então, Abraão tinha menos de 135 anos quando deixou Harã. Mas em Gênesis 12, versículo 4, diz que ele deixou Harã quando tinha 75 anos. Olha a contradição aí. Tá vendo? Como é que pode? Aí no que a gente vai acreditar? Bom, continuando, vem a outra pergunta, porque, claro, né, perguntar não ofende.
Deus é autor de confusão? Porque tem muito evangélico aí, muito pastor evangélico aí que fala, né? Costuma usar nas suas pregações, para quando geralmente igreja evangélica é doida para ter confusão entre irmãos, entre os fiéis ali. Né? Então, geralmente é obreiro com obreiro, coisa de ciúme, essas coisas de, sabe? Só quem está no meio evangélico sabe do que eu estou falando. Sabe? Um quer puxar mais o saco do pastor do que o outro. Eu já tive nesse meio evangélico aí, eu via, entende? E o pastor tem o costume de dizer assim, olha, vocês fazem confusão, porque Deus não é Deus de confusão. E para outras profecias também que eles costumam fazer, fala, olha, Deus não é Deus de confusão. Né? E agora, será que Deus não é mesmo Deus de confusão? Tem uma passagem que diz que sim, ele é o Deus que faz confusão. E tem passagem que não. Vamos dar uma olhadinha lá. Deus é autor de confusão? Sim. Gênesis capítulo 11, versículo 7 ao 9. Vamos ver? Eu acho que é a parte lá da Torre de Babel. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Aí tem uma coisa aqui, né? Deus diz assim, desçamos e confundamos. Talvez ele não tenha falado com ele mesmo. O que vocês acham? Será que tinha mais de um Deus? E agora? Quem é que estava com ele? Né? Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, enquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e o Senhor sobre a face da terra e assim vai. Tá? Vocês procurem ali. Tá? Bom, não, Deus não é Deus de confusão. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão. É aí que o pastor evangélico geralmente costuma usar essa frase. Ó, Deus não é Deus de confusão. Ele usa essa passagem. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E assim. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Ai, gente. Tá? E pior que tem passagem que diz que a mulher tem que ficar calada e tem passagem que diz que não é para ficar calada. Mas aqui é Paulo, né? Então as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas a ordenar a lei e tudo mais. Tá? Vocês procurem ler direitinho essa parte aí. Vou até ler. Vou ler aqui, ó. Estejam sujeitas como também ordena a lei, tá? Então, essa passagem diz que Deus não é Deus de confusão. E agora, em qual dessas passagens você vai acreditar como verdade? Continuando. Ló era irmão ou sobrinho de Abraão? Uns dizem que era sobrinho. Tem passagem que diz que era irmão. A maioria dos pregadores nas igrejas diz que Ló era sobrinho. Mas só que a Bíblia diz, tem passagem que diz que era irmão. Vamos ver? Olha aqui, Ló era irmão ou sobrinho de Abraão? Ló era irmão de Abraão. Qual passagem que afirma isso? Gênesis capítulo 14, versículo 14 e Gênesis capítulo 14, versículo 16. Tá? Agora tem passagem que diz que Ló era sobrinho de Abraão. Vamos ver? Gênesis capítulo 11, versículo 27. E Gênesis capítulo 12, versículo 5 e Gênesis capítulo 14, versículo 12. Vocês leiam o capítulo todo, todos os capítulos vocês leem inteiro, tá, gente? Eu quero falar uma coisa aqui pra vocês, perguntar pra vocês assim. Alguma vez nesses vídeos, ou todos os vídeos que eu tenho passado aqui, que vocês têm acompanhado, eu alguma vez disse pra vocês não estudarem, não pesquisarem? Alguma vez eu falei isso? Alguma vez eu falei que eu estou falando a verdade absoluta aqui? Alguma vez eu falei para vocês acreditarem em tudo que eu falo aqui? Não, porque eu, pelo menos, eu tenho consciência, plena consciência, do que eu tenho falado para vocês. Lerem o capítulo todo, para vocês estudarem, pesquisarem, procurar outras fontes. Não ficar só no que eu apresento aqui.
Tá? Eu mesmo faço isso sempre que posso. Eu pelo menos estou lendo 3 livros, ao mesmo, olha, 4, porque tem um que está na internet, eu estou lendo na internet, mas eu estou lendo 4 livros ao mesmo tempo. Um dia eu leio dois capítulos de um, 2 capítulos de outro. Eu busco informações. E alguma vez eu tenho falado o contrário aqui para vocês fazerem? Porque tem uns banana no Facebook, tá? Que já fizeram comentário nos vídeos dizendo que eu faço vídeo tendencioso. Bom, eu dou a minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar com ela. Concorda comigo? Ninguém é obrigado a concordar comigo, acreditar em tudo que eu falo, tá? Se alguém quiser passar mais livros ou mais informações sobre outras coisas aqui, é só colocar no comentário. Estou aberto a críticas, tá? Mas eu tenho a plena consciência, que eu sempre falei para vocês. Pesquisem, estudem, não fiquem naquilo que eu tenho passado aqui, tá? Eu até que já coloco, o Perrin já coloca até o link do site que eu tô aqui levantando esse estudo, tá? Para vocês procurarem também. O link já fica no canal aí. Para vocês pesquisarem, para vocês estudarem, tá? Não ficar só naquilo que eu passo para vocês, tá? Nenhuma maneira eu quero passar para vocês aqui como verdade absoluta. O que eu passo aqui são fatos. Qual é o fato que eu estou passando? Que a Bíblia é contraditória, tá? A Bíblia é contraditória. Então isso é um fato, não tem como dizer que não. É só você pegar para ler. Agora, se eu disser para você aqui, não, ó, Ló era sobrinho de Abraão, pronto e acabou, você não tem que acreditar em outra coisa. Eu creio que eu nunca falei isso. Tá? Eu sempre falo, eu não quero que você saia da sua religião, por mim você pode continuar nela, para mim a minha vida vai continuar a mesma coisa. O que eu não quero é que você seja explorado por nenhum líder religioso, tá? Não quero que você seja feito de bobo. Se você vai continuar dando dízimo na sua igreja, na sua religião, para o seu pastor, isso é um problema seu. Só não quero que você seja enganado. Se ele disser que você está dando dízimo para a grande obra de Deus, mentira. Isso é uma mentira. Tá? Porque se você for estudar, dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era comida para dar para o povo pobre de Israel. Hoje você não é obrigado a dar dízimo, principalmente de dinheiro. Então isso tudo está escrito na sua Bíblia. Basta você ler. Tem gente que fala, não, Bíblia não se explica, tem que ter fé. Meu amigo, eu estou mostrando que a Bíblia é contraditória. Vou mostrar também aqui em breve que existem centenas não, eu acho que é umas centenas aí de profecias, tá? Que nunca se cumpriram. Tá? Profecias aí feitas por Isaías, Ezequiel, inclusive no vídeo parte 2, né? No vídeo parte 2 da contradição da Bíblia, eu já mostrei uma profecia de Ezequiel que nunca se cumpriu, nunca. Então, profecia que não se cumpre é mentira. Então a Bíblia tem mentiras. E eu quero que você apenas conheça os dois lados da moeda. Tá entendendo? Quero que você conheça pelos dois lados da moeda. Para você não ser feito de bobo. Eu não estou aqui apresentando para vocês a verdade absoluta. Estou apenas mostrando um outro lado, para que você possa, simplesmente, você evangélico, você que é seguidor de Yahushua, você que é católico fervoroso, que você conheça, tá, o outro lado da moeda, não só aquilo que apresentam para você, tá bom? Então eu estou tranquilo para dizer que eu nunca fiz um vídeo tendencioso. Eu dou a minha opinião, mas você não é obrigado a segui-la, tá? Bom, vamos lá. Deus pode ser visto? O que você acha? Você acha que alguma vez alguém viu Deus cara a cara? Bem, só estou perguntando. Perguntar não ofende. O que você acha? Bom, tem passagem na Bíblia que diz que sim, ele pode ser visto. E tem passagem que diz que ele é invisível, ele não pode ser visto por ninguém. O que você acha? Então eu vou passar aqui algumas passagens que diz sim, que ele pode ser visto. Tem um monte, mas eu vou encurtar. O link do site no qual eu estou fazendo esse estudo com vocês, compartilhando com vocês, vai estar na descrição do vídeo, tá ok? Aí você pode procurar, você pode estudar tranquilamente. Bom,
Gênesis capítulo 12, versículo 7, diz que sim, ele pode ser visto. Gênesis capítulo 17, versículo 1, também diz sim que ele pode ser visto. Êxodo capítulo 6, versículo 3, diz que afirma também que ele pode ser visto. Em João capítulo 42, versículo 5, afirma também que ele pode ser visto. Ezequiel capítulo 20, versículo 35, também afirma que ele pode ser visto. E tem várias outras passagens em Êxodo, Números, Deuteronômio, Amós, 1 Reis, que afirma que ele pode ser visto, tá? Então, o link vai estar na descrição e você pode fazer esse estudo tranquilamente, tá? Bom, tem passagem que diz que não, ele é invisível, não pode ser visto. Está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Mas olha só que engraçado, gente. Olha como a Bíblia é contraditória. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, diz que ele pode ser visto. Olha só, gente. Diz que ele pode ser visto. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Está entendendo porque eu falo para vocês lerem o capítulo inteiro, não ficar no que eu digo? Ele pode ser visto. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Ele não pode ser visto. Êxodo capítulo 33, olha só, perrim, versículo 20. E agora? Lascou. É no mesmo capítulo, gente. Contradiz. Diferença aí de 9 versículos. E agora? No que você acredita agora? No que é pra gente acreditar? Tá? João, capítulo 1, versículo 18, ele não pode ser visto. João, capítulo 6, versículo 46, ele não pode ser visto. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, ele não pode ser visto. Tem outras passagens, tá? Que você pode pesquisar. Quanto tempo durou o cativeiro no Egito? Hein? Quanto tempo você acha que durou? A gente é cansado de ouvir que foi 400 anos no Egito, lá o cativeiro. Bom, o cativeiro egípcio durou 400 anos. Está lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 13. Mas tem a passagem que contradiz, diz que durou 430 anos. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 40, e Gálatas, capítulo 3, versículo 17. E agora? Foi 400 ou foi 430? Contradições. Quantos filhos Abraão teve? Quantos filhos você acha que Abraão teve? Você que é evangélico, que lê a sua Bíblia, creio eu que lê, né? Porque geralmente o evangélico costuma deixar o pastor ler, depois o pastor dá aquele versículozinho isolado e você vai ficar meditando na palavra, né? Que foi passada pelo ungido, né? Só naquele versículo ali, aceitando o que ele falou. Aí você fica lá, o cara fala 2 horas na sua cabeça, aí você vai ler de novo e você acaba concordando com aquilo que ele falou. E você é feito de bobo, tá? Porque você não pega para ler. Bom, tem passagem que diz que Abraão teve somente um filho. Está lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 2, e Hebreus, capítulo 11, versículo 17. E tem passagem que diz que Abraão teve mais de um filho. Gênesis, capítulo 16, versículo 15. Gênesis, capítulo 21, versículo 2 ao 3. Gênesis, capítulo 25, versículo 1 ao 2. E Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Mas olha só que engraçado aqui, ó. Olha só como é que é a coisa. Gênesis capítulo 22, versículo 2, diz que ele só teve um filho. Mas lá no capítulo 21 diz que ele teve mais de um filho. Diferença de capítulos, gente. Tá entendendo? Como é que fica uma coisa dessa? Qual é a confusão que fica? E você acha ainda, ó, você que for pegar para estudar, mesmo, você ainda vai achar que esse livro é uma inspiração divina? Que esses homens receberam uma inspiração que veio assim de Deus? Pô, então como é que pode? Deus estava bêbado na hora que começou a dar essa inspiração para os homens? Não sabia o que falava? Tem alguma coisa errada aí, não é, gente? A circuncisão é necessária? O que você acha?
Se você acha que assim... eu vou falar uma coisa, hein? Vocês procurem, né, na internet, tá? Mas vocês sabiam que a circuncisão já era uma coisa praticada no Antigo Egito? Não era uma coisa nova para os judeus, não, para o povo hebreu. Não vê nenhuma inspiração de Deus hebreu para Moisés chegar lá e mandar cortar a pelinha do pinto da molecada lá. Você sabia disso? Que os egípcios já faziam isso, ó, muito tempo. Pois é uma coisa para você estudar, uma coisa que não revelam para você, né? Mas vamos lá, a circuncisão é necessária? Sem dúvida, ó, temos que afirmar assim, ó, sem dúvida. Aonde está lá? Gênesis capítulo 17, versículo 7. Gênesis capítulo 17, versículo 10. Gênesis capítulo 17, versículo 13. E também no capítulo 17 de Gênesis, no versículo 19. Mas tem uma passagem que contradiz que está lá em Gálatas, de maneira alguma. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Pegue para ler inteiro isso daí. O incesto é proibido? O que você acha? Bom, tem gente que não sabe o que é incesto, gente. Incesto é relação sexual de pai com filha, primo com primo, irmão com irmão, e assim vai. O incesto é condenado. Onde que está escrito isso, essa afirmação? No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 9, Levítico, capítulo 18, versículo 12, Levítico, capítulo 20, versículo 17, também no versículo 19 de Levítico, e Deuteronômio, capítulo 27, versículo 22. Agora tem passagem que diz que o incesto é permitido, que é Gênesis, capítulo 20, versículo 12, e Êxodo, capítulo 6, versículo 20. O que você acha? Qual que é a verdade aí? Se existe uma verdade, qual que é ela? Ah, não, irmão, tem que saber diferenciar o que é Bíblia e o que é Escritura. Tem que saber o que foi inserido e o que não foi. Você sabe? Você pode me dizer? Hein? Mas não com blá blá blá. Eu quero fundamentos mesmo. Será que dá para saber se tem verdade aí? Qual é a verdade? Deus pode fazer qualquer coisa? Ou seja, Deus é onipotente, Ele é poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa. O que você acha? O Deus que você crê, esse Deus da Bíblia, você que é evangélico, você que é seguidor de Yahushua, Yahoo, Criador, Pai do Céu, Jeová, o que você acha? Deus pode fazer qualquer coisa, Ele é onipotente? Bom, tem passagem que diz que Deus sim pode fazer qualquer coisa. E tem passagem que diz que algumas coisas Deus não pode fazer. Então ele não é onipotente, né? Mas vamos ver. Sim, Deus pode fazer qualquer coisa. Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Jeremias 32, capítulo 32, versículo 27. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Marcos, capítulo 10, versículo 27. Sim, Deus pode fazer qualquer coisa. Não, ele não pode fazer qualquer coisa. Tem algumas coisas que ele não pode fazer de jeito nenhum. Juízes, capítulo 1, versículo 19. Marcos, capítulo 6, versículo 5. E Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Vocês peguem para ler o capítulo todo, façam um estudo e tirem as suas próprias conclusões. Tá? Antes de ficar falando que eu faço vídeo tendencioso. Que nem um bobão lá do Facebook. Ele não lê a própria Bíblia. Ainda quer discutir ainda. Podemos fazer juramentos? O que você acha? Bom, os juramentos são aprovados. Quais são as passagens que dizem isso? Não vou ler todas. Como eu disse, o link vai estar na descrição. Gênesis capítulo 21, versículo 23 ao 24, diz que são aprovados. Tá? Isaías 48, versículo 1, é aprovado. Jeremias, capítulo 4, versículo 2, é aprovado. Deixa eu ver o outro livro lá que diz que é. Hebreus, capítulo 6, versículo 13, é aprovado.
Apocalipse, capítulo 10, versículos 5 ao 6. O juramento é aprovado. Os juramentos são proibidos. Tem passagem que diz que é proibido. Aonde está? Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 34. E Tiago, capítulo 5, versículo 12. E agora? É aprovado ou não é aprovado? O que você acha? Tem? Pesquise, estude, leia o capítulo todo. Tá? Compare o que está escrito nesse site, nas passagens, com o que está escrito na sua Bíblia. Tá? Para você tirar suas próprias conclusões. Quem nomeou Bérseba? Quem você acha que foi? Foi Abraão? Ou foi... Bérseba foi nomeada depois da morte de Abraão por Isaac? Foi Abraão ou foi Isaac? Bom, Gênesis, capítulo 21, versículo 31, diz que Bérseba foi nomeada por Abraão. Tá? Mas em Gênesis, versículo 26, capítulo 33, diz que não. Bérseba foi nomeada por Isaac depois da morte de Abraão. Quem que está falando a verdade? Veja que a contradição está no mesmo livro de Gênesis. Está no mesmo livro de Gênesis. Vamos ver aqui agora uma coisa. Eu já escutei várias vezes, quando eu estava lá no sistema religioso, que costumava dizer assim, já vi vários pastores falar isso, tá? Que Deus não tenta ninguém. Deus jamais tentou alguém. Quem tenta é o diabo. Quem tenta é o capeta, o gramunhão, o capiroto. Mas Deus não tenta ninguém. Só que, na sua Bíblia, tá? Diz que tem passagem que sim, Deus já tentou sim. Vamos ver? Bom, Deus nunca tentou ninguém. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ele afirma que Deus jamais tentou alguém. Mas só que tem passagem que diz que muitas pessoas foram tentadas por Deus. E agora? Deus tenta ou não tenta? Bom, Deus tenta as pessoas. Gênesis, capítulo 22, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. E Mateus, capítulo 6, versículo 13. E agora? Deus tenta as pessoas ou não tenta? Quem tenta é o diabo? O que você acha? Então pegue para ler essas passagens aí. Deus aprova o sacrifício humano? O que você acha? Deus aceita sacrifício humano? Matar uma pessoa para sacrifício de louvor, de agradecimento, alguma coisa? Deus aceita isso? Bom, tem passagens que diz que sim, Deus aceita. E tem passagens que não. Vamos ver? Algumas, porque tem bastante. Aqui afirma que sim. Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Êxodo, capítulo 22, versículo 29. Números, capítulo 31, versículo 25 ao 29. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Tá? Tem mais passagens, mas o link vai estar na descrição e você pode estudá-las. Tá? Diz que sim, Deus aprova sacrifício humano. Tem passagem que diz que não, que é Levítico, capítulo 18, versículo 21. Levítico também, capítulo 20, versículo 2. E Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Agora eu pergunto, porque perguntar não ofende. Se uma dessas passagens aí está falando a verdade, qual delas? Qual delas vem da escritura original e qual que foi invenção? Se é que existe alguma coisa que foi tirado do original verdadeiramente ali, ó, isso aqui, Deus mandava fazer isso. O que você acha? Quetura foi esposa ou concubina de Abraão? O que você acha? Pelo que você já leu. Bom, tem passagem que afirma que ela foi sua esposa. Está lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 1. Mas em Crônicas, 1 Crônicas, diz que ela foi concubina. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 32. E agora? Você veja que às vezes são coisas irrelevantes, mas são contradições, gente. São contradições. Quem era o pai de Basemate? Ela era filha de Elon. Está lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 34. Ela era filha de Ismael. Está lá em Gênesis, capítulo 36, versículo 2 ao 3. Então, veja que é a contradição no mesmo livro. Né? Quem era o pai de Labão?
Labão era filho de Betuel, Gênesis capítulo 28, versículo 5. Labão era filho de Naor, Gênesis capítulo 29, versículo 5. E agora? Diferença de um capítulo. Zibeão era um Eveu ou um Oreu? A passagem que é em Gênesis 36, versículo 2, diz que ele era Eveu. Em Gênesis capítulo 36, versículo 20, fala que ele é Oreu. Ou seja, 18 versículos, gente. 18 versículos, um já contradiz o outro. E agora? O que é verdade? O que é mentira? Qual é o versículo do mesmo capítulo que está falando a verdade? Se é que existe verdade. Onde os irmãos de José acharam o dinheiro deles? Bom, aquela passagem de achar o dinheiro vocês devem conhecer. Né? Lá em Gênesis capítulo 42, versículo 27. É isso mesmo. Em uma venda antes de voltar para casa. É ali que eles acharam o dinheiro. Eles acharam em uma venda antes de voltar para casa. Gênesis 42, versículo 27 e Gênesis 43, versículo 21. Depois de voltar para casa. Gênesis 42, versículo 29. Aí, ó. E Gênesis 42, versículo 35. Aí, ó. Diferença, gente, de 2 versículos. Já contradiz o outro. E agora? Tá vendo a confusão do seu livro Bíblia? Tá? Porque veja bem, vamos supor que uma dessas passagens esteja falando, não esteja falando a verdade. Como que você vai acreditar naquilo que pode não ser verdade? Hein? Se não for verdade que foi antes, e você estiver acreditando que é, e agora? Pode estar acreditando numa mentira. Então como é que você vai ter uma fé, tá, cega nesse livro? Que conta a história, o registro desse Deus. Fica difícil, porque se o livro é inspirado, vem de uma inspiração divina, assim como os líderes religiosos passam pra gente, que os homens que a escreveram tiveram a inspiração que veio do próprio Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo estava fumado? Tinha bebido? Porque se vem de um ser divino, poderoso, onisciente, essa inspiração, esse livro não pode ter erros, não pode ter contradições. Não pode. É simples assim, não tem como fugir disso. É a minha opinião. Mas o que você acha? Quantos anos Benjamim tinha quando o clã dele migrou para o Egito? Quantos anos ele tinha? Tem passagem que diz que ele era uma criança. Gênesis 44, versículo 20. E Gênesis capítulo 44, versículo 22. E ele já era um homem com 10 filhos. Gênesis 46, versículo 8 e Gênesis 46, versículo 21. E agora? No que você vai acreditar? Então pesquisem, estudem, e eu termino aqui a 4ª parte de contradições da Bíblia do canal Perguntar Não Ofende. Tá ok? Um abraço, até o próximo capítulo. Não percam, estudem, pesquisem, tá? Bye bye, até daqui a pouco.